Opa, não, pessoal, que aí eu vou compensando. Vou pensando aqui, tá? Então, sejam bem-vindos, pessoal. Se desculpe aí a demora. Deixa eu já compartilhar aqui a nossa tela, tá? A OC que a gente vai iniciar hoje é a última OC, né? De, do módulo 2, tá? É a OC de projetos elétricos industriais. Vamos lá. Então, só movendo aqui a. Então, pessoal, lembrando aqui, ó, que o módulo 2 aqui, né, a gente iniciou com instalação industrial, foi pela UC, né, ao C8. Depois, né, ao C8, não, desculpa, ao C9, né, instalações elétricas industriais, né. Depois, né, fomos para acionamentos eletropneumáticos e, por fim, agora vamos para a última, né, a última OC aqui do módulo 2 aqui, que é de projetos elétricos industriais, tá? Então, é composta por essas três OCs aqui. E lembrando que ela finaliza aqui dia 11/11, né? Então, não deixem. Eu vi que vocês em acionamento enviaram as tarefas aí, eu corrigi, tá? Eu acredito que não falta nenhum para fazer essa correção, tá? Mas aí faltando, eu vou pedir para a monitora de vocês, né, entrar em contato e avisar, tá? É a Flaviane. Vou iniciar aqui o conteúdo. Esse conteúdo aqui, pessoal, ele tem 4 atividades, né? Atividade um, 2 e 3, e a que seria a 4, ela, na verdade, a numeração dela é a 5. É porque existem outras atividades e, e dependendo aí da UC e do curso de eletrotécnica, a gente escolhe uma atividade, né, randômica, vamos dizer assim. No caso, para vocês saiu a atividade 5 aí, da SAP 3. Então, são 3 situações de aprendizagem. As 2 primeiras atividades vai ser da primeira situação, né? A terceira da segunda e a quinta e última da terceira situação de aprendizagem. Vamos fazer a nossa pastinha aqui, pastinha de atividades. Já estamos aqui e lembrando que essa OC vai ser até grande, ó, são 6 encontros EAD, né, e 3 presencial. Já no dia 5 agora, vocês já vão ter aula dela. Então, pessoal, a gente já está aqui tem a folha de atividade, tem a descrição e os projetos aqui, tanto o arquivo em PDF quanto em DWG. Então, pessoal, para vocês executarem a atividade aí, vocês precisam. Desculpa aí, pessoal, que eu tô numa gripe aqui, aí eu tomei um remédio aqui. Então, é, vamos baixar a situação, né? Já até abriu aqui.
Apagar isso aqui. É, tá vendo que esses projetos são para você executar a situação de aprendizagem um que a gente já baixou. Vou baixar os arquivos aqui. Agora eu vou extrair eles aqui. Então temos aqui a descrição, né? Os projetos, né? E agora vamos pegar a folha de atividade. É uma planilha. Beleza, vamos investigar aqui essa situação. Então vamos lá, pessoal. Marcos, né, é um técnico trainee contratado pela empresa Mega Projetos, né? Então essa empresa, ela é de grande porte na área de projetos industriais, né? Então, quando falo projetos industriais, é um projeto em que ele tem uma subestação própria. Ela pode ser uma subestação aérea, pode ser uma subestação abrigada, né? Então tem várias situações. Eu tenho aqui alguns projetos aqui relacionados, né, a projeto industrial aqui, daqui a pouco eu mostro. Quer ver? Eu vou até aproveitar aqui já. Vou pegar esse daqui, pessoal, que ele está falando que tem uma subestação aqui, né? Então, um projeto industrial, pessoal, ele tem essa característica aqui. Ele tem uma subestação, né? No caso, essa subestação é o tempo. É um transformador, tá vendo? Ó, de 300 kVA. Essa é a carga dele. Nas normas aí da concessionária local, pessoal, eu não estou aqui com a norma atual, mas eu tenho aqui, ó. Eu vou pegar uma aqui que eu sempre utilizei, só para vocês terem uma ideia. Essa, no caso aqui, ainda é de vigência da Enel. Lembrando, né, que a Enel, ela assumiu a Celg, né? E depois de assumir da Celg, ela assumiu as instalações, quem foi a Equatorial, tá bom? Essa aqui é uma tabela. Toda concessionária de energia tem uma tabela, vou até pôr aqui de lado,
Com os tipos de transformadores, né? Você faz o projeto, dimensiona a carga, né? Ou seja, a potência instalada, a demanda, ou seja, mesmo que eu tenha, né, uma quantidade X, né? Vamos supor que eu tenha uns 140 kVA instalado. Daí eu posso escolher ou o limite superior acima ao próximo, né, que é o 150 kVA, ou então eu posso escolher o maior. Vamos supor que eu escolho o de 150 kVA, né? Então, eu vou ter 10 kVA aí como se diz, de sobra. E mesmo assim, no contrato de demanda, eu posso contratar, tipo, 50%, né? 60% aí dessa carga. Então, e esse contrato de demanda, ele vai valer por um ano. Então, eu aprovo o projeto frente à concessionária local, faço essa aprovação, e aí essa demanda aí, que foi contratada aí por um ano, se ela é de 50%, então eu vou me comprometer a consumir até esses 50% da demanda local, tá bom? Basicamente é assim. Então, essa empresa, né, ela tem a filosofia de atribuir um desafio inicial aos técnicos, né, recém-contratados, né, para a elaboração de um projeto, desde, né, de a fase inicial até os detalhes, né? Fase inicial é o dimensionamento inicial aqui do projeto, os detalhes, por exemplo, eu tenho um detalhe aqui do transformador, ou seja, da subestação, que é uma subestação ao tempo. Deixa eu só olhar aqui e ver se está saindo o som aqui. Tá, não está saindo. Então, esse aqui é o detalhe do transformador, né? Um de 300 kVA da concessionária a qual ele foi projetado. Foi a Celpa, lá do Pará. Hoje em dia é a Equatorial, tá? Temos aqui detalhe de aterramento, da caixa de aterramento, tá vendo? A vista superior, a vista lateral. Temos o detalhe da chave da proteção geral, do disjuntor geral trifásico aqui de 800 e também o detalhe do cabeamento, né? O detalhe na verdade, são três fases, né? Trifásico, obviamente. Olha, tá vendo que tá quatro, tá três vezes, né? Então eu tenho três vezes. Quatro, aí tá a hashtag, né? 185. Então esse quatro é a quantidade de condutores aí por fase, tá? Porque aí você tem três condutores por fase e a cordoalha de aterramento. Então, você vai repetir três vezes, né, esses quatro condutores. Aí, 3 vezes 4, 12, né? Tá vendo que tem um detalhe aqui, ó? Eu tenho três conectores na barra que liga o disjuntor à fase um do disjuntor, né? Eu tenho três que conecta da fase B do disjuntor e mais três da fase C, né? Fazendo o total aqui de 9, né? E mais três interligado com a barra de proteção, a barra de aterramento, tá? Outro detalhe aqui importante, o cálculo aqui de demanda, ó, o cálculo total, a demanda desse cliente aqui, ó, ela foi 298, ou seja, bem próximo de 300. Ah, professor, ele poderia pedir uma demanda maior? Com certeza. Olhando aqui, ó,
escolheu de 300, né? Então eu poderia ter escolhido um de 500, né? Só que aí a demanda, a carga instalada, né, seria bem menor aí, né? Quase 75% da demanda aqui de 500. Então, aí poderia ser um transformador de 500, poderia ser uma subestação com dois transformadores de 500, ou uma subestação com três. Aí, no caso, dois, três ou mais, aí geralmente ela é uma subestação, né? É, abrigada. Deixa eu. Acho que até na norma aqui tem um exemplo dela abrigada aqui. Essa aqui ela é o tempo, tá vendo? Ó, o transformadorzinho, poste da rede e a medição de energia. Que já é uma subestação, só que ela não é abrigada, ela é protegida por uma cerca. Aí na parte de cima aqui, cerca de farame farpado e a tela aqui. Até girar aqui para vocês verem. Tá vendo aqui a subestação, ó? Ah, tem a medição aqui. E nesses dois blocos eu tenho os dois transformadores aí. Aqui ele não falou a potência, mas pode ser de 75 até, pegar aqui. Ah, ficou lá em cima. Tá lá na tabela 1, ó. Por que, professor, que tem aqui de 45 e de 30? Porque antigamente a potência, né, o limite inferior aí de transformador, ele estava na casa aí do de 30 kVA e o de 45, tá? Atualmente, com a demanda, né, o crescimento aí das instalações, crescimento vegetativo, então a gente, né, já tem um certo tempo aí, sei lá, desde a década de 90, mais ou menos, já tem, não, acho que de 80. Isso mesmo, de 80 já tem esse limite inferior aqui de subestação, né, que vai de 75, né, passa por 112,5, aí depois veio de 150 kVA, 225, 300 e 500, tá? Ver mais elementos aqui. O quadro de cargas, né, com os parâmetros aqui, a tensão, né? E detalhe, pessoal, tá vendo que essa tensão aqui, desculpa, gente, desculpa mesmo, que o remédio deixando, tá me deixando bem letárgico. Estão vendo que tá 220 aí? Esse 220 aí, pessoal, ele por exemplo, é uma instalação. Essa aqui é uma instalação que ela tem deixa eu ver até aqui, ó, no cálculo de, deixa eu ver, acho que tá aqui. Não, não tá não. Quer ver? Se a gente for fazer um cálculo aqui,
Vendo? Deixa eu ver se no memorial descritivo. Deixa eu ver se faz menção aqui. Esse que é o memorial descritivo. Uma das tarefas, né, vai ser a elaboração de um memorial, né? Deixa eu ver se aparece aqui. Ó, tem um cálculo aqui. Queria que mostrasse a corrente elétrica. Bom, não mostrou a corrente elétrica aqui não, mas vamos. Olha, ó, 4 de 185, né? Juntor de 800. Se eu. Aí, por que, professor? Que na tabela aí de referência eu tenho um disjuntor de 300 e não, o disjuntor não, desculpa, o transformador de 300 kVA e o disjuntor de 500 amperes aqui. E nesse projeto aqui que o senhor está dando de exemplo, ele não tem nada a ver com a tarefa, viu, pessoal? Ele é só exemplo. Está dando uma corrente de 800, sendo que é o de 500, né, que como mostra na tela aí, é de 800. É o seguinte, para esse cálculo aqui da 800 aqui, né, lembra que eu falei que a gente, deixa eu pegar aqui a mesa, escrevi aqui por exemplo, para você encontrar a corrente total aí lá da abertura, é potência dividido pelo valor de tensão. Só que se o circuito for monofásico, a tensão é monofásica. Se o circuito for trifásico, são trifásicos. Se ele for bifásico, bifásico. E assim sucessivamente. Então, essa carga aí, ó, vamos pegar ali bem. Eu acredito, deixa eu ver que pelo projeto aqui. Gente, então, o que você vai fazer aqui? Essa potência aqui, ó, total, quer ver? Deixa eu. Vamos pegar esse valor aqui. Então, 299.600 volt-ampere, né? Qual que é a tensão? Vocês estão vendo que aqui a tensão trifásica, para essa tabela aqui, ó. Tensão trifásica é de 380/220. Então, ele está querendo dizer que essa tensão aqui, ela é monofásico 220, 380 é o tensão de linha.
O bifásico é, na verdade, a tensão de linha, que é o 380 vezes raiz de 3. Então, se vocês vão ver que vai chegar a um valor muito maior se eu dividir para esse nível de tensão. Então, 380 vezes é, raiz quadrada de 3. Então, a gente fazendo essa conta aqui, só um minuto aqui, pessoal. Se a gente jogar na equação aqui, então, ó, 298.600 dividido por 380 raiz quadrada de 3. Vai vendo. Se para essa carga aqui eu tenho essa tensão, né, que é a tensão onde é monofásico 220 e bifásico 380, tá? Aí dá 660, né, que 380 vezes aí de 3, né? É mais ou menos isso. Então essa corrente, se for para monofásico 220, bifásico 380 e trifásico 660 volts, aí aí deu 453 amperes e 68,68. Então aqui você vai utilizar um, um disjuntor, obviamente, trifásico, que tem essas características aqui. Agora, por causa do projeto, por que que, uai, professor, um de 300, aí deu uma corrente de 453, né? Agora, se a gente pegar a tensão, né, desse projeto aqui, que eu lembrei agora há pouco, no caso, esse projeto aqui, ó, o monofásico dele é 127, o bifásico é 220 e o trifásico, aí esse sim é 380. Porque 220, 380, 220 raiz quadrada de 3 dá os 380. Sempre assim. 127, né, raiz quadrada de 3, 220. 220 raiz quadrada de 3, você acha o dimensionamento da corrente aí desse circuito aqui com monofásico 127. Aí do mesmo raciocínio, né? Corrente, se dividido pela tensão. Então, corrente é a mesma potência, né? Já que é a mesma instalação elétrica. Então, aqui, ó, o que vai ser diferente? Ou você coloca 380, né? Ou você coloca 220 raiz quadrada de 3. Você vai ver que ou vai dar 800 ou vai dar um valor muito próximo. Eu aproveitei o recurso aqui.
Tá vendo? Ó, deu 783 por 62 amperes. Mas isso por quê? Porque é, né, no caso, 127. Se eu não me... Deixa eu ver, como aqui antigamente, né, o padrão clássico aí é monofásico 220, igual aqui, né? 220, bifásico 380, né? 220 raiz de 3 e 380 raiz de 3 dá o trifásico. Aí eu lembrei porque eu achei, eu olhei assim para essa corrente, eu falei assim, pô, essa potência aqui, e eu olhei para o desenho aqui do detalhe, ó, disjuntor geral de 800 amperes, né? Então, é uma corrente muito alta para onde o monofásico é 220, né? Então, obviamente, esse daí, ele é projetado para um circuito de 127 volts monofásico e na baixa tensão. Outro detalhe aqui também, ó, essa máxima queda de tensão aqui, ela é em conformidade com a NBR 5410, tá? Que fala aqui do ponto de entrega, ou seja, do transformador dessa indústria aqui, né? Essa indústria aqui é a JC Distribuição, tá? Para até o circuito mais, vamos dizer assim, mais crítico, que geralmente ele tem a potência maior, lá na NBR 5410, fala que tem que ter uma queda de tensão permissível de 7%. Vamos supor que esse cliente aqui fosse uma residência, né? Vamos esquecer por enquanto aí o projeto industrial. Ele sendo uma residência, aí essa porcentagem de queda ou diminuição de tensão para 5%. Então imagina o cenário que eu preciso de tensão, né? Vamos pegar todos os possíveis cenários aqui e vamos destrinchando. Eu quero que chegue monofásico. Vamos pegar esse daqui, o monofásico 127 volts. A queda de tensão, até nesse circuito aqui no crítico, é de no máximo 7%. Então, 7%, lembrando aí, não é 7 sobre 100? É a mesma coisa nessa calculadora aqui, ó, quando não tem, só tem um ponto, não tem um zero na frente, quer dizer que é 0, aí os números que estão aí na frente, tá bom? Então, 7%, por exemplo, vezes 220. Vou pegar no exemplo do projeto, tá melhor aqui, ó, é 127 volts. Então, desses 127 volts, pessoal, né, eu posso ter, né, aí fazendo a conta aqui, ó, uma diminuição, né, de 8,89, que são 7% permissível, volts. Então, essa tensão lá no medidor, essa tensão para o aparelho, né, que você está interligando em 127, ela tem que ter até 118, porque senão ela vai perdendo eficiência, tá? Então, esse é o raciocínio. Você pega a tensão, né? Ou monofásica, ou bifásica, ou trifásica. O permissível é 7%, né? Para a indústria. Para
Para residências é 5%. E então é isso, pessoal. Vocês desculpa aí, pessoal, que eu tô passando um pouco mal aqui. Eu vou regravar essa aula, tá? Deverá estar atenta à Bom, viabilidade pessoal, econômica desse é, projeto, em agora dá sua para continuar aqui. eficiência técnica Então, né, os elementos aí de projeto, pessoal, vocês têm que entender que ele tem, né, igual tá falando aqui você tem os detalhes, né, aí eu fui passando por cada um aí, né, a queda de tensão, né, quando tem transformador próprio é de 7%. Quando não tem transformador próprio é na casa de 5%, em conformidade com a NBR 5410, tá? Então, esse aqui é o cálculo, né? O cálculo de queda de tensão. Isso aqui é a tabela, né? Com as quedas de tensão aqui. Outro detalhe, o diagrama unifilar, ó, se observar bem aqui, ó, mostra lá da rede do 13.8, né? Lá por exemplo, a classe de tensão é o 15 kV, né? O 13.8, opa, desculpa, pessoal, tava ministrando aqui a aula e quando eu voltei a gravação aqui e é, não compartilhei a tela, foi mal aí, tá? Então, pessoal, os elementos aqui, deixa eu voltar, né? Eu não mostrei. Então, os elementos de projeto, né? Você tem a queda de tensão, né? Permissível, né? Em conformidade com a 5410, igual eu falei com a NBR, né? Que é de 7%. No caso, toda a indústria é 7%. Aí você conta desde a entrada do transformador, ou seja, aqui, ó. Por exemplo, vem lá ramal aéreo, né? Da rua, vem a média tensão, 13.8. Então, é daqui, ó, onde o 13.8 chega até na bucha do primário, né? Essa daqui são as buchas, o 0,9 aqui, ó, são as buchas do primário. Aqui ele mostra aqui, ele fala que é um capuz, né? Na verdade, esse capuz, ele protege a bucha do primário aqui. Deixa eu ver se ele fala aqui primário. Ele só fez a referência a capuz para proteção das buchas do tráfego. Mas embaixo do capuz fica o quê? As buchas do transformador. Então aqui é a bucha do primário, aí é a classe 15 kV, né? Ela chega, esse 15 kV é porque é a tensão de projeto, tá? A tensão bifásica, por exemplo, né? Igual quando eu falo 13.8, 13.8, por exemplo, a monofásica é 7.965 por cada fase que a gente tem no primário aqui do transformador, tá? Que ele vai até o primário. Daí, se você multiplica por raiz quadrada de 3,
Tá vendo? Ó, 13.800 ou 795, né? Se eu for aproximar, dá 13.8, né? Kilovolt. Então, aí estão vendo que o cálculo é sempre o mesmo, né? É a tensão de fase, né? Que é chamada monofásica, multiplicada pela raiz de 3, né? Que dá a tensão entre duas fases, né? Que é chamada de tensão de linha. E a tensão trifásica do sistema é essa de linha aqui, ó, o 13,8, né? Multiplicado também por raiz quadrada de 3. Ou seja, no monofásico da 13,8 eu tenho 7.965. Em duas fases, que é a tensão de linha, né? Que desse lado aqui ele está interligado em triângulo. E do lado depois que ele é convertido para baixa tensão, ele vai ser ligado em estrela, tá? Então, cada fase tem 7.965. A tensão de linha, né? Que aparece na configuração, né, do transformador, motor elétrico, tudo relacionado aí à tensão em corrente alternata trifásica. Você tem essa configuração. Sempre você tem a tensão 200, por exemplo, a tensão monofásica primeiro e depois a tensão de linha, né, que é a tensão entre duas fases. E aqui, ó, aí uma fase 7.965, duas fases 13, o chamado 13,8, né? E três fases, né? Se eu interligar as três fases, eu tenho 23.895, né? O 23,8 kVA, tá? Então, essa empresa, né, tem a filosofia de atribuir um desafio inicial aos técnicos e serem contratados como elaboração de um projeto desde a fase inicial até o seu detalhamento, né, que é o que eu estou explicando aqui, ó. Nós temos o detalhe do transformador, detalhe da entrada geral, né? Essa entrada geral é do lado de baixa tensão. Tem subestação aí para empresas, né, para a indústria que ela tem também disjuntor no primário, tá? Detalhes do cálculo de demanda, né, da potência demandada aí para essa instalação, né? O detalhe aqui do diagrama unifilar, né, que mostra as classes, o elo fusível, tudo você pode encontrar na tabela aqui, ó, só um minutinho, pessoal. Pode encontrar na tabela, deixa eu colocar eles juntos aqui, nas tabelas do transformador, ó, por exemplo, classe 15 kV, ó, a gente tem a configuração de disjuntores, né, bipolar, ó, e para transformador monofásico, esse daqui é para transformador trifásico, para transformador monofásico, ele tem uma bucha no primário e de 3 a 4 buchas no secundário. É porque tem circuito secundário aí de baixa tensão, né? Que ele é interligado, ou principalmente quando o primário é monofásico, ele é interligado em triângulo, né? Diferente aí da ligação que a gente tem. Principalmente se ele for o 110, né? O 123, aí você vai ter uma tensão de linha de 220 volts e você pode alimentar, por exemplo, um chuveiro, né? É projetado para tensão de 220 volts em uma tensão de linha quando ela é 127, tá? Ó, e mais detalhes aqui, ó, do engastamento do poste, ó, a base onde o poste é firmemente colocado, né? Eles põem ó, ou areia, né? Coloca ele engastado aqui, ou então até cimento mesmo. Então, esses são os detalhes que o profissional, esse
o trainee da Mega Projetos vai acompanhar. Então, nessa situação, a Mega, né, Projetos, recebeu solicitação de orçamento de um cliente para elaborar um projeto elétrico de uma subestação de pequeno porte. O orçamento deverá englobar todos os documentos e atividades necessárias para elaborar um projeto executivo de distribuição de força. Iluminação, aterramento, o SPDA, o Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica, caso seja necessário, né, dessa subestação. Essa era a oportunidade que João, supervisor do setor de engenharia elétrica, precisava, né, para envolver o trainee, ou seja, para ele literalmente treinar mesmo como é feito, né? Então, o desafio de Marcos será elaborar um orçamento para um projeto, né, para executar um projeto composto por uma planilha de preços unitários e uma proposta técnica comercial. Então, assim, eu vou parar por aqui porque eu fiz só essa introdução, né? E vocês desculpem aí, né, por eu ter feito o corte aí que eu estava me sentindo bem, feito o corte aí na aula, tá, pessoal? Então, essa aula aqui ficou como uma introdução, que a gente viu os elementos principais de um projeto elétrico industrial. Na próxima aula, eu vou abordar novamente alguns aspectos e a gente vai falar sobre essa atividade um, né? Sobre o, é, como que ele vai fazer esse orçamento, né? A partir dessa planilha aí de preços unitários, tá bom? Então, próxima aula, aproveitando aí que a gente tem até um tempo até razoável, nós temos 6 aulas aí, né? Então vai dar para fazer com folga. A partir da próxima aula a gente analisa essa primeira atividade, tá bom? Então, muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Desculpe aí, né? Porque essa renite aqui não está deixando hoje eu dar aula aqui, mas, né, mas a gente conseguiu, tá? Agora eu vou parar, agora é verdade. Vou parar a gravação, né? Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula, tá?